A fotografia estava danificada, frágil e quase esquecida, até que um detalhe apareceu sob ampliação. Era uma manhã comum de julho de 2019, quando Rafael Mendes, restaurador especializado em fotografia histórica no Museu Paulista, recebeu uma caixa de papelão contendo dezenas de retratos do século XIX. A coleção havia sido doada pela família Almeida Prado, tradicionais fazendeiros de café do interior paulista, cujo patriarca havia falecido meses antes. Rafael trabalhava naquele porão há 15 anos. Conhecia o cheiro característico do nitrato de prata oxidado, o peso delicado das chapas de vidro, a textura quebradiça do papel albuminado. Mas nada o preparou para o que viu ao digitalizar aquela imagem específica. O retrato era datado de 1890, segundo a inscrição no verso: Fazenda Santa Clara, Campinas, março de 1890. A técnica era típica da época: colódio úmido, exposição longa, fundo neutro. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, vestida com rigor vitoriano, vestido de gola alta, mangas bufantes, cabelos presos em coque, postura rígida, expressão séria, tudo absolutamente convencional para o período, exceto por um detalhe. Na mão direita da mulher, apoiado sobre o colo, havia um objeto retangular, fino, de proporções quase perfeitas. Não era um livro. A espessura era mínima demais. Não era um espelho. Não havia reflexo. Não era uma caixa de rapé, nem um porta-retratos, nem qualquer outro objeto doméstico reconhecível da época. Rafael aumentou a resolução, ajustou o contraste, aplicou filtros digitais para realçar texturas. O objeto media aproximadamente 15 centímetros de altura por 8 de largura. Tinha bordas arredondadas, superfície lisa e, no que seria a face frontal, algo que parecia uma tela escura, emoldurada por uma borda fina. Não pode ser, murmurou Rafael, inclinando-se sobre o monitor. Ele chamou sua colega, Mariana Fonseca, historiadora especializada em cultura material do século XIX. Mariana, você precisa ver isso. Ela observou em silêncio por longos segundos. É um livro de orações, sugeriu, cautelosa. Veja a espessura e a proporção. E isso aqui, Rafael ampliou ainda mais. Não há lombada visível. Não há textura de couro ou tecido. É liso demais. Pode ser deterioração da imagem, uma mancha química. Pensei nisso, mas veja, a mulher está segurando com firmeza. Os dedos estão posicionados exatamente como alguém segura um objeto retangular. E tem sombra projetada no vestido. O silêncio se prolongou. Temos que descobrir quem era essa mulher, disse Mariana finalmente. Rafael virou o retrato. No verso, além da data e local, havia uma anotação em tinta desbotada. D. Helena de Campos Almeida. Recordação. Assim começou a investigação. Para compreender o mistério da fotografia, era necessário mergulhar profundamente no Brasil de 1890, um país em transformação radical, ainda tentando encontrar sua identidade após a abolição da escravatura, 1888, e a proclamação da República, 1889. A fotografia no Brasil do século XIX. A fotografia chegou ao Brasil em 1840, apenas um ano após o anúncio oficial da invenção na França. Dom Pedro II, grande entusiasta da técnica, tornou-se um dos principais colecionadores de fotografias do mundo. No entanto, a prática fotográfica era restrita, cara, demorada, tecnicamente complexa. Em 1890, 3 técnicas coexistiam. Daguerreótipo, 1839-1860. Imagem única sobre chapa de cobre prateada. Colódio úmido, 1851-1890. Negativo em vidro, permitindo cópias. Gelatina seca, 1880 em diante. Mais prática. Início da popularização. O retrato em questão utilizava colódio úmido, processo que exigia a preparação da chapa momentos antes da exposição.
tempo de pose entre 10 e 30 segundos e revelação imediata. Fotógrafos itinerantes viajavam pelas fazendas do interior paulista, oferecendo seus serviços às famílias abastadas. O interior paulista em 1890, café, riqueza e mudança. Campinas, na década de 1890, era uma das cidades mais ricas do Brasil. O café transformara fazendeiros em barões. A ferrovia conectava a região ao Porto de Santos. Escravizados recém-libertos buscavam sobreviver em um sistema que os excluía. Imigrantes italianos, espanhóis e portugueses chegavam aos milhares. As fazendas de café eram pequenos feudos. O poder estava concentrado nas mãos de poucas famílias tradicionais, os Almeida Prado, entre elas. A vida social girava em torno da Igreja Católica, das festas religiosas, dos salões das casas grandes. A condição feminina em 1890, mulheres da elite paulista viviam sob rígido controle patriarcal. Educação limitada, casamentos arranjados, confinamento doméstico. Dona Helena de Campos Almeida, se pertencia a essa classe, teria passado a vida entre orações, bordados, supervisão de escravizados domésticos e, após 1888, de empregados livres. Sua vestimenta no retrato confirma sua posição social. Tecido de qualidade, corte elaborado, adornos discretos. A encomenda de um retrato fotográfico, caro e simbólico, indicava status e desejo de perpetuar a memória familiar. Objetos portáteis da época. O que uma mulher da elite poderia carregar em 1890? Livros de oração encadernados, bíblias de pequeno formato, álbuns de retratos, estojos de costura, leques, espelhos de mão, caixas de rapé ou de joias. Nenhum desses objetos correspondia ao que aparecia na fotografia. Rafael e Mariana iniciaram a pesquisa nos arquivos do Museu Paulista. O sobrenome Almeida Prado era conhecido, família tradicional, proprietária de terras, ligada à produção cafeeira. Mas Helena de Campos Almeida não constava nos registros principais. Primeira etapa: arquivos eclesiásticos. A Diocese de Campinas mantinha registros de batismo, casamento e óbito desde o século XVIII. Mariana viajou até lá em agosto de 2019. Nos livros paroquiais da Igreja Matriz de Campinas, encontrou batismo. Helena Maria de Campos, 12 de abril de 1860, filha de Joaquim Antônio de Campos, fazendeiro, e Maria Luísa de Campos, nascida Silva. Casamento: Helena Maria de Campos e Antônio Rodrigues de Almeida Prado, 3 de junho de 1878. Helena tinha 30 anos em 1890, idade compatível com o retrato. Segunda etapa: registros civis e inventários. No cartório de registro civil de Campinas, Mariana localizou o registro de óbito. Óbito: Helena de Campos Almeida, falecida em 15 de novembro de 1891, aos 31 anos. Causa: febre tifoide. Apenas 1 ano e meio após a fotografia. No arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rafael encontrou o inventário post-mortem do esposo, Antônio Rodrigues de Almeida Prado, falecido em 1902. O documento listava bens da fazenda, escravizados libertos, agora assalariados, mobiliário, prataria, joias e, em uma seção específica, objetos pessoais da falecida esposa Helena, 3 livros de oração, 1 rosário de madrepérola, 1 álbum de retratos de família, 1 medalhão de ouro com miniatura, 1 caixa retangular de uso desconhecido, madeira escura, doada pelo padre Domênico Ventura. Rafael fotografou o trecho, releu várias vezes. Caixa retangular de uso desconhecido. Terceira etapa: o padre Domênico Ventura. Quem era esse padre? Por que ele teria doado um objeto a Helena? Nos arquivos diocesanos, Mariana encontrou registros sobre Domênico Ventura, padre italiano, chegado ao Brasil em 1885, atuante na região de Campinas.
até 1893, quando retornou à Itália. Era descrito como de mente inventiva e grande interesse pelas ciências naturais. Em uma carta arquivada na diocese, datada de 1889, o padre relatava ao bispo suas experiências com dispositivos ópticos de minha própria criação, que permitem observar detalhes invisíveis ao olho comum, úteis para estudo de insetos e plantas. Ele era um inventor amador, um padre cientista não incomum na Europa da época. Quarta etapa: jornais da época. No acervo da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, Rafael buscou referências ao padre Ventura. Encontrou uma pequena nota no jornal A Província de São Paulo, hoje o estado de São Paulo, edição de 22 de março de 1890. O révimo, padre Domênico Ventura, vigário de Campinas, tem demonstrado aos fiéis de sua paróquia curiosos aparelhos de sua invenção, dentre os quais uma caixa de reflexão, destinada a auxiliar a contemplação espiritual por meio de imagens refletidas. O engenho de madeira envernizada despertou admiração. Caixa de reflexão. Quinta etapa: descendentes. Rafael contatou a família Almeida Prado. Um dos bisnetos de Antônio Rodrigues, senhor Carlos Alberto de Almeida Prado, de 78 anos, concordou em receber a equipe em sua residência em São Paulo. Meu bisavô Antônio falava pouco sobre minha bisavó Helena, contou Carlos Alberto. Ela morreu jovem, antes dos filhos crescerem. Mas minha avó, filha deles, me contou algo curioso. Ele foi até um armário e retirou uma caixa de madeira antiga. Isso aqui foi da bisavó Helena. Ninguém sabia o que era. Passa de geração em geração. Diziam que era uma relíquia religiosa. Dentro da caixa, envolto em tecido, estava um objeto retangular, de madeira escura, envernizada, aproximadamente 15 centímetros de altura, 8 centímetros de largura, com uma cavidade central onde, originalmente, havia algo, agora vazio. Rafael sentiu o coração acelerar. Posso fotografar? Claro, no interior da tampa, gravado a fogo, estava escrito em italiano: Per la contemplazione delle cose invisibili, D.V. 1889. Para a contemplação das coisas invisíveis, D.V. 1889. Rafael e Mariana retornaram aos arquivos com nova direção. Entender o que era a caixa de reflexão do padre Domênico Ventura. Pesquisaram sobre invenções ópticas do final do século XIX. Descobriram que, na Europa, diversos inventores amadores, especialmente clérigos, experimentavam com dispositivos para projeção de imagens, espelhos, prismas, lentes. Em bibliotecas italianas digitalizadas, localizaram referências ao padre Ventura. Ele havia estudado em Pádua e tinha interesse em óptica aplicada à devoção religiosa. Em 1888, publicou um pequeno artigo em um boletim diocesano italiano descrevendo um aparelho de madeira contendo espelho inclinado e lente de aumento, destinado a refletir imagens de santos pintados em pequenas placas de vidro, permitindo ao fiel contemplá-las ampliadas, como se estivessem presentes. Era uma espécie de lanterna mágica portátil, um dispositivo de contemplação individual. O padre trouxera a invenção ao Brasil e a oferecera a Helena, provavelmente como presente espiritual. A carta de Helena. No espólio da família, Carlos Alberto lembrou-se de um baú com cartas antigas. Permitiu que a equipe as examinasse. Entre dezenas de correspondências, Rafael encontrou uma carta escrita por Helena em outubro de 1890, 7 meses após a fotografia, endereçada à sua irmã, Clara de Campos, residente no Rio de Janeiro. A carta estava em bom estado, tinta ainda legível, papel amarelado, delicado. Rafael fotografou cada página e transcreveu: Querida irmã Clara, recebi tua última carta com grande alegria. Aqui na fazenda, a vida segue com a rotina de sempre, embora meu coração muitas vezes se sinta pesado e solitário.
Queria contar-te sobre um presente singular que recebi do Padre Domênico, nosso vigário. Trata-se de uma pequena caixa de madeira, por ele mesmo construída, que ele chama de caixa de reflexão espiritual. Dentro dela há um espelho inclinado e uma lente. Coloca-se uma pequena imagem de santo. Ele me deu 3, pintadas em vidro. E, ao olhar através da abertura, vê-se a imagem ampliada, quase como se o santo estivesse diante de nós. É um engenho curioso, quase mágico, embora o padre me assegure que não há nada de mágico, apenas ciência ao serviço da fé. Quando o fotógrafo esteve aqui em março para fazer os retratos da família, eu quis ser fotografada com a caixa, pois ela me traz consolo. Segurei-a como seguraria um livro de orações. Antônio achou estranho, mas permitiu. Agora aguardo com carinho. Nas noites em que a solidão aperta, olho as imagens refletidas e sinto que não estou só. Tua irmã que te ama, Helena. Rafael e Mariana leram a carta 3 vezes. Tudo se encaixava. O objeto no retrato não era um celular. Não era tecnologia anacrônica. Não era um enigma sobrenatural. Era uma invenção óptica oitocentista, um dispositivo devocional portátil criado por um padre italiano, oferecido a uma mulher solitária, fotografado como lembrança. A semelhança com um smartphone moderno era pura coincidência de forma. Um objeto retangular, fino, com bordas arredondadas, superfície lisa. A tela escura era a abertura por onde se olhava o espelho inclinado. Confirmação técnica. Rafael contatou o professor Dr. Henrique Lins, especialista em História da Ciência no Brasil, da Universidade de São Paulo. Ele examinou as imagens e confirmou. Dispositivos desse tipo eram comuns na Europa, entre 1850 e 1900, chamados de devocionalia óptica. Combinavam piedade religiosa com fascínio científico. Alguns padres os construíam como forma de engajar os fiéis. Este é um exemplar raro, possivelmente único no Brasil. A comparação com celulares, explicou o professor, era um fenômeno de pareidolia conceitual. Nossa mente, condicionada por objetos contemporâneos, projeta familiaridade em formas antigas. O retrato de Helena de Campos Almeida, tirado em março de 1890, guardava uma verdade profundamente humana. A história de uma mulher que buscava consolo em um objeto que lhe oferecia beleza, reflexão e companhia. Não há mistério sobrenatural. Não há viajante do tempo. Não há tecnologia impossível. Há sim a história esquecida de uma invenção modesta, de um padre inventor, de uma fazendeira solitária, de um fotógrafo itinerante, de uma carta preservada por acaso. O contexto emocional, Helena vivia em uma época e em um ambiente que oferecia pouca autonomia às mulheres. Casada jovem, mãe de 3 filhos, confinada à rotina doméstica de uma fazenda isolada, ela encontrava na devoção religiosa e em objetos que a mediavam uma forma de suportar a solidão. A caixa de reflexão espiritual não era apenas um engenho óptico, era uma janela simbólica para algo além do cotidiano, um espaço privado de contemplação. Ela quis ser fotografada com aquilo, quis registrar o objeto que lhe importava. E, ao fazer isso, criou sem saber uma imagem que, mais de um século depois, confundiria e fascinaria pessoas ao redor do mundo. O legado da investigação, a descoberta foi documentada em artigo acadêmico publicado pela equipe do Museu Paulista em 2020. O retrato, a caixa, a carta de Helena e os registros do padre Domênico Ventura foram incorporados ao acervo permanente do museu. A exposição temporária, Objetos Esquecidos, Histórias Reveladas, inaugurada em 2021, incluiu o caso como exemplo de como a análise rigorosa, a pesquisa arquivística e o respeito pela história podem dissipar mistérios aparentemente inexplicáveis. Carlos Alberto de Almeida Prado doou a caixa original ao museu, com a condição de que a memória de sua bisavó Helena fosse preservada com dignidade.
Ela não foi uma mulher extraordinária no sentido espetacular, disse Carlos Alberto na inauguração da exposição. Foi uma mulher comum que viveu dentro das limitações de seu tempo, mas teve sensibilidade, curiosidade, delicadeza. E isso merece ser lembrado. A lição do retrato Rafael Mendes, refletindo sobre a investigação, escreveu em seu diário de pesquisa: vivemos em uma era obcecada por mistérios, por conspirações, por explicações fantásticas. Queremos que o passado seja mágico, impossível, inexplicável. Mas a verdadeira beleza da história está justamente em sua humanidade. Helena não segurava um telefone do futuro, segurava um objeto que lhe dava paz. E isso, para mim, é infinitamente mais comovente. A fotografia de 1890 continua a circular pela internet, gerando especulações. Mas agora existe uma resposta documentada, baseada em evidências, construída sobre arquivos, cartas, registros, objetos reais. Helena de Campos Almeida morreu de febre tifoide em 1891, aos 31 anos. Foi enterrada no Cemitério da Saudade, em Campinas. Seu túmulo ainda existe, simples, com uma cruz de pedra. Seu retrato, porém, atravessou o tempo, e a caixa que ela segurava, aquele pequeno engenho óptico de madeira criado por um padre italiano, oferecido com afeto, guardado com carinho, continua preservada no Museu Paulista, sob vidro, iluminada suavemente. Um objeto comum, uma história extraordinária, um lembrete de que o passado não precisa ser fantástico para ser fascinante, apenas precisa ser real. Maio de 2023, Museu Paulista, São Paulo. Rafael Mendes caminhava pelos corredores do museu em um sábado pela manhã, quando notou movimento incomum na sala da exposição permanente. Um grupo de estudantes do ensino médio se aglomerava diante da vitrine que guardava o retrato de Helena de Campos Almeida. Ele se aproximou discretamente. "Olha, é esse", dizia uma garota, apontando para a fotografia. "Vi no TikTok. Dizem que ela está segurando um iPhone." "Não é iPhone, é tipo um dispositivo espiritual", corrigiu um colega. "Li que era uma caixa de oração." "Mas como explica o formato? É muito parecido com um celular." A professora que acompanhava o grupo interveio. "Vocês leram a placa explicativa?" Houve um silêncio constrangido. Alguns olhares desviaram. "Vou dar 5 minutos para lerem com atenção. Depois quero que me digam o que aprenderam." Rafael sorriu discretamente e se afastou. A viralização inesperada. Em 2022, 3 anos após a publicação do artigo acadêmico, uma imagem recortada do retrato de Helena começou a circular nas redes sociais com a legenda: "Mulher em 1890, segurando o celular, viagem no tempo comprovada." A imagem foi compartilhada milhões de vezes. Gerou teorias conspiratórias, vídeos sensacionalistas, debates acalorados. Poucos se deram ao trabalho de pesquisar a origem da fotografia ou ler o estudo publicado pelo museu. Rafael e Mariana foram procurados por dezenas de canais de YouTube, podcasts e programas de TV. Muitos queriam apenas confirmar a teoria do viajante do tempo, Gil. Outros, genuinamente interessados, ajudaram a divulgar a história real. O museu criou uma página específica em seu site, com a investigação completa, imagens em alta resolução, transcrição da carta de Helena e explicações técnicas sobre a caixa de reflexão espiritual. As visitas à exposição triplicaram. O impacto educacional. Em 2023, professores de história de diversas escolas de São Paulo começaram a usar o caso do retrato de Helena como ferramenta pedagógica. A narrativa oferecia múltiplas camadas de aprendizado. Metodologia de pesquisa histórica, como fontes primárias, são cruzadas para construir conhecimento. Pensamento crítico. A importância de questionar narrativas sensacionalistas. História da ciência. Invenções amadoras no século XIX. História das mulheres. Vidas silenciadas que merecem ser lembradas. Cultura material,
como objetos contam histórias. Mariana Fonseca foi convidada a palestrar em universidades sobre o caso. Sempre encerrava suas apresentações com a mesma reflexão: a história não precisa de mistérios fabricados para ser interessante. Helena de Campos Almeida não viajou no tempo, mas sua história viajou, e isso é muito mais poderoso: a restauração completa da Caixa. Em 2022, o museu recebeu financiamento para restaurar completamente a Caixa de Reflexão Espiritual. A equipe de conservação, liderada por Rafael, trabalhou durante 6 meses. Descobriram, no interior da cavidade, fragmentos microscópicos de vidro pintado, restos das pequenas imagens de santos que Helena contemplava. Usando análise química, identificaram pigmentos típicos de pinturas devocionais italianas do século XIX. A maior descoberta veio ao removerem cuidadosamente a base de madeira, uma segunda inscrição, gravada a fogo, que havia passado despercebida: "C'è la luce interiore guidi i passi di chi cerca", que a luz interior guie os passos de quem busca. Uma mensagem do padre Domênico Ventura, uma bênção escondida. Rafael fotografou a inscrição e a incluiu na documentação do museu. Depois, em um impulso, escreveu em seu caderno pessoal: "Estamos todos buscando algo". Helena buscava consolo, o padre buscava servir, nós buscamos a verdade, e a história, pacientemente, nos guia. A família de Helena Carlos Alberto de Almeida Prado faleceu em 2021, aos 80 anos. Antes de morrer, escreveu uma carta ao museu pedindo que a memória de sua bisavó continuasse sendo honrada, com seriedade e afeto. Seu filho, Eduardo de Almeida Prado, compareceu à cerimônia de reabertura da exposição após a restauração da Caixa. Levou consigo sua filha de 12 anos, Sofia. Diante da vitrine, Eduardo disse a ela: "Sua tataravó Helena foi uma mulher que viveu presa nas regras do seu tempo, mas dentro dela havia curiosidade, sensibilidade, delicadeza. Ela quis ser fotografada com aquilo que lhe dava paz. Isso é valentia." Sofia observou o retrato em silêncio. Depois perguntou: "Ela era feliz?" Eduardo pensou por um momento. "Não sei, mas sei que ela buscava formas de suportar a solidão. Isso já é uma forma de força." O legado científico, a Caixa de Reflexão Espiritual do padre Domênico Ventura, tornou-se objeto de estudo para historiadores da ciência no Brasil e na Itália. Pesquisadores italianos localizaram, em arquivos diocesanos de Pádua, outros registros do padre inventor. Descobriram que ele havia construído pelo menos 6 dispositivos semelhantes, todos doados a fiéis que ele considerava necessitados de consolo espiritual. Apenas 2 sobreviveram, o de Helena e outro preservado em um museu na Sicília. Em 2023, foi publicado um livro na Itália intitulado Preti Inventori, Scienza e Fede nell'Ottocento, Padres Inventores, Ciência e Fé no século XIX, com um capítulo inteiro dedicado a Domênico Ventura e sua Caixa de Reflexão. A história de Helena atravessou o oceano, voltou à terra do padre que lhe deu o presente. Rafael Mendes, 5 anos depois. Em uma tarde de 2024, Rafael estava organizando o arquivo digital do museu quando encontrou a primeira fotografia que havia tirado do retrato de Helena, em julho de 2019. Lembrou-se da perplexidade inicial, da sensação de estar diante de algo impossível. Sorriu. Depois abriu um documento em branco e começou a escrever. A história nos ensina que o passado não é um lugar fixo. É um território que reconstruímos, fragmento por fragmento, com paciência, rigor e respeito. Cada objeto esquecido é uma porta. Cada carta preservada é uma voz. Cada fotografia é um testemunho. Helena de Campos Almeida não sabia, quando posou para aquele retrato em março de 1890, que seu gesto simples, segurar um objeto que lhe dava conforto, se tornaria uma lição sobre a diferença entre mistério e história,
entre sensacionalismo e verdade. Vivemos em uma época que adora enigmas, mas a realidade, quando investigada com seriedade, revela-se infinitamente mais rica que qualquer fantasia. Este é o trabalho do historiador: não desvendar mistérios mágicos, mas devolver humanidade aos esquecidos. Salvou o texto, fechou o computador, olhou pela janela. O sol da tarde iluminava a cidade. Lá fora, milhões de pessoas compartilhavam teorias, especulações, invenções. Aqui dentro, em vitrines iluminadas, objetos reais guardavam histórias verdadeiras, esperando por quem quisesse ouvir.